uma história inspirada na história recente do Brasil e também é uma saga familiar que tinha ali dois irmãos de personalidades muito opostas. Severino, um militante de esquerda que se tornou jornalista e depois escritor, enquanto Ramírez, que apoiou os militares no período conhecido também como os Anos de Chumbo. E a gente está aqui na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, cidade onde se passa a maior parte dessa história, para conversar com o Matias Leman, autor de Chumbo. Matias, muito bem-vindo, né, de volta a Belo Horizonte. Como que é estar aqui passando essa temporada, divulgando Chumbo, revisitando e visitando, conhecendo novos lugares? É muito bom, eu gosto de vir em Belo Horizonte, né? Tinha muito tempo que eu não tinha vindo, então estou sempre feliz de estar aqui. Agora com essa nova sensação, né, de estar passeando dentro do meu livro, né? Que antes eu não tinha, então... Pois é. E como me fala mais disso, então? Como que é para você, então, estar aqui, né? Passeando dentro do livro agora? O que você está achando disso tudo? Cada vez que eu vejo um lugar que está na história, eu penso no momento que eu desenhei, né? E antes eu conhecia esse lugar, né? Por ter vindo várias vezes, por exemplo, no Xodó, que está logo aí, para fazer a parte né, do cenário de Belo Horizonte. Agora faz parte do cenário do Chumbo, de certo modo. É isso que é engraçado. Por exemplo, falando então, né, dessa parte da ilustração e tudo mais, para retratar Belo Horizonte assim dos anos 30, como que foi então o seu processo de pesquisa? Você contou com a ajuda de alguma pessoa? Como que foi? Não, para pesquisa mesmo, teve várias fontes, teve arquivos municipais, tipo essas coisas assim, mas também eu procurei, né, na Google, claro, e eu achei também umas pessoas que fizeram uns blogs com fotos antigas de Belo Horizonte ou de outros lugares de Minas Gerais, tudo isso ajudou muito, né? Então eu constituí um arquivo pessoal onde tinha foto de BH, tipo assim, foto dos anos 30, foto dos anos 40, foto dos anos 50, até os anos 2000, né? Então era uma fonte onde eu ia regularmente achar só para ter, de vez em quando, só para saber como que era o banco público nessa época, tipo essas coisas assim, né? Foi um trabalho, né, de pesquisa muito importante. Sim. E falando então, né, do enredo de Chumbo. Chumbo retrata parte, né, da sua saga familiar, assim, e também traz 60 anos praticamente, assim, da história recente do Brasil. Enquanto você estava nesse processo de construção e de criação, né, de Chumbo, como que foi então lidar assim com essas duas frentes, assim? O que tem de história real e o que tem de ficção em Chumbo? Bom, para mim, Chumbo é uma ficção, antes que tudo. Agora, eu me inspirei do percurso de certas pessoas da minha família, de tio, de tias, tudo isso. E de eventos que aconteceram na família, tudo isso. Isso foi uma base, uma sorte de matriz, né, para constituir os personagens que são personagens de ficção, mas certos personagens são mais inspirados de pessoas que existiram que outros. Então é difícil, né, de falar exatamente o que é verdade, o que é ficção. Afinal das contas, tudo isso é muito misturado, até na minha cabeça, porque a história da minha família, para mim, já é reconstituída na minha cabeça, já é ficcionalizada de um certo modo. Então, bom, acho que é isso, principalmente ficção. Mas aí a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a escrever esse livro é que eu fiz uma linha do tempo onde tinha os eventos da família e do outro lado tinha os eventos políticos importantes da história brasileira, né? Então, o que eu quis fazer é fazer coincidir essas duas coisas, né? Para conseguir ter uns capítulos onde ia ter primeiro a história da família e, no fundo, a história política. Então, era uma combinação. E isso foi um trabalho difícil, né? Para conseguir exatamente fazer combinar a idade dos personagens, quando que eles morrem, tudo isso, né? Seguindo a trama da história brasileira, né? Falando, né, desses personagens, a trama é centrada assim, nessa saga dos dois irmãos, né, que tem personalidades bem diferentes, assim. E um deles, ele foi inspirado, né,
no seu tio, o escritor Roberto Drummond. Uhum. E aí eu queria saber dele, assim, de você, né, no caso, o que mais tem de semelhança e o que mais tem de diferença nesse personagem? Esse personagem do Severino, as semelhanças são mais assim, o percurso, né? Porque o Severino, como meu tio, de certo modo, ele vem de uma família burguesa que viveu uma sorte de decadência social, né? Então, eles têm a mesma história desse ponto de vista. E também o Severino, como o Roberto, era jornalista, comunista, né? Então, oposto à ditadura militar, tudo isso. E depois virou escritor famoso, né? Que inclusive teve uma minissérie adaptada de um livro que... E o da Furacão, para quem não sabe. Roberto é o da Furacão. O Severino, na história, o livro dele é Meus Amigos Me Vingarão. Então, bom, tem muita semelhança, assim, mas é mais isso, né? São pontos importantes do percurso do personagem que parece com a vida do Roberto. Inclusive, né, ele tem a estátua também dele dentro de Belo Horizonte, igual o Roberto tem lá na Savassi. Então é isso. E também é atleticano, né? Semelhança grande, né? Isso. Aqui em BH, você torce também pro Atlético ou pro Cruzeiro aqui? Ou você não tem time? Não, eu sou obrigado a ser atleticano, porque isso é na família, né? Entendi. Então, é a lei da família. Exato. Quando eu venho aqui, eu sou atleticano. Agora, na verdade, futebol eu não assisto. É paradoxal, porque na França eu moro em Paris, lá perto do estádio que chama Parc des Princes, que tem lá todos os jogos do time de Paris, PSG, tudo isso. Então eu estou sempre no futebol, tem sempre futebol em volta de mim, mas eu não tenho essa paixão pro futebol. Mas quando eu chego aqui, tudo bem, sou atleticano, por princípio. Então tá bom, tá ótimo. Falando também, né, dessas características, né, brasileiras, a gente tem uma menção de futebol, né, e Chumbo tem uma cena ali de alguns personagens, né, jogando e tudo mais. Mas além disso também tem outros elementos assim muito importantes para a cultura do Brasil, como congado, tem a parte do folclore que menciona o Saci e tudo mais. Qual que é o seu contato com esses elementos assim da cultura brasileira? Você participou, já viu, presenciou algum? Desculpa. Eu não participei, não assisti, por exemplo, congado e tudo isso. Então, mas como era um elemento do folclore brasileiro que eu achava bastante interessante, e também da cultura afro-brasileira, né, que eu queria mostrar também na história. Então eu pesquisei muito, né, nesse assunto, e inclusive eu lembro de uma exposição no museu, acho que é lá, Museu do Vale, né, tá lá embaixo. Isso, que tá aqui perto, né? Tem um aqui perto. E que tinha uma exposição também sobre a cultura, né, do Vale Jequitinhonha, tudo isso, as festas juninas, essas coisas assim. E sempre me interessou, né, trabalhar com isso, e inclusive quando eu tinha 20 anos, né, que eu queria, né, trabalhar com a cultura brasileira, mesmo sendo criado na França, tudo isso, eu pesquisei muito. Aí eu li também Monteiro Lobato, né, a história folclórica, Saci Pererê, tudo isso. Eu queria integrar isso um pouco na minha arte, nos meus desenhos, tudo isso. E no Chumbo também eu queria que tivesse essa presença, né, dessas coisas, mas como eu não assisti realmente essas coisas, eu pesquisei mais filme, livros, tudo isso sobre o assunto. E Minas Gerais também tem um jeito assim muito conhecido pelas gírias e pelo próprio jeito de falar. E isso também é algo muito presente em Chumbo. E eu queria saber se você chegou a ler a versão traduzida, como que foi para você assim essa escolha da mineiridade, das gírias, de algumas palavras assim muito características aqui, por exemplo, de Belo Horizonte. Tem umas palavras tipo de vera, montoeira, de coisa assim, que com certeza muitos mineiros vão reconhecer. E para você, como que foi isso? Isso você tem que
dar parabéns para os dois tradutores, né? Porque esse é o trabalho deles, que é muito bom. Na verdade, eu, quando escrevi o livro, né, escrevi em francês. Tinha, assim, poucas palavras portuguesas que tinha no texto, por exemplo. Você tinha os personagens, de vez em quando eles falam, bom, on va boire une pinga. Assim, quer dizer, vamos beber uma pinga, mas eu guardei a palavra pinga, né, que o francês não pode entender, mas aí no contexto ele vai entender o que é. Então era interessante pôr umas palavrinhas assim, mas era impossível, né, completamente, e daí esse sentimento falado mineiro, né, na língua francesa, é muito complicado. Mas eu tinha na minha cabeça esse falado mineiro, assim, e escrevi em francês, e acontece que de vez em quando, né, os tradutores chegaram exatamente no que eu estava pensando no começo, né, então foi ótimo essa de poder ler, de ver isso acontecer, né. E até falando dessa publicação, né, na França e tudo mais, assim, quando você pensou o projeto de Chumbo, já era um desejo seu que ele fosse publicado aqui no Brasil também? É claro, para mim era super importante sair no Brasil. Para mim, se o livro não fosse traduzido aqui, era incompleto, né, de certo modo. Então, eu fiquei muito feliz quando a NEMA decidiu de fazer aqui. Mas na França é diferente, né? As pessoas descobriram assim mais parte da história brasileira que elas não conheciam, a cultura, essas coisas assim. E era também o meu desejo, né, de mostrar isso para o público francês, que tem uma imagem do Brasil que é mais assim, né, mais imagem que se tem, futebol, carnaval, tudo isso eu queria mostrar, né? Claro, o lado sombrio que teve na história, mas também a diversidade, a complexidade da cultura brasileira, né, no livro. Mas, bom, esse lado assim, essa imagem que tem os franceses, né, é igual no Brasil, né? No Brasil todo mundo fala da França, fala, que país romântico, tudo isso, né? Vivendo na França eu sei que não é bem assim também não, mas é normal. A própria questão da ditadura, assim, você acha que os franceses, eles tinham muita noção, pouca noção do que foi a ditadura militar aqui no Brasil? Não, eu acho que pouca gente tinha noção. A maior parte das pessoas sabia mais ou menos que teve uma ditadura aqui nos anos 60, aliás, dos anos 60 até os anos 80, né, que foi muito longa. Na França, as pessoas conhecem mais assim a ditadura argentina, o Chile, porque era mais assim violento, sensacional, assim. O Brasil, né, como no Brasil sempre teve esse espírito assim apesar da ditadura, né, sempre tinha esse negócio de futebol, de carnaval, tudo isso. Então o pessoal sempre teve essa ideia que os brasileiros estão sempre felizes, né, que tá correndo tudo bem. E então as pessoas não sabiam muito assim disso. Mas o paradoxo com a presidência do Jair Bolsonaro é que de repente os franceses começaram a se interessar de novo pela política brasileira, porque vendo esse homem na televisão, né, que começou a aparecer na televisão pelo mundo inteiro, né, falando aquelas besteiras e tudo isso, o pessoal da França se perguntava assim, mas como que esse homem chegou aí? Então, de repente, começaram a se interessar. E aí tem umas pessoas que me falaram que agora eles entendiam por que, né, com esse caminho essa ligação entre a ditadura e o bolsonarismo, tem uma ligação muito forte, né? Então dá para entender melhor, né, o que aconteceu de modo recente. Sim, sim. E o fato também de Chumbo aqui, né, no Brasil, acho que é mais forte aqui no caso de ter sido publicado numa data muito marcante, né, justamente do golpe militar aqui, né? E, enfim, então eu acho que o Chumbo também é uma maneira de revisitar a história, de mostrar para as pessoas, acho que tanto da França quanto daqui, né, Claro. Mostrar, né, o que aconteceu aqui no Brasil. Eu queria fazer isso, né? Eu sei que eu participo de um movimento, né, que é bem mais geral, pessoas que são envolvidas há muito tempo nesse dever de memória também, tudo isso. Eu fiz um encontro aí com a Heloísa Starling, né, que é muito implicada, tudo isso. E tenho orgulho, né, de participar desse movimento aí. Eu acho que
A ideia é defender uma humanidade, né? E que é complicado nos tempos atuais. Sim, e por isso que é muito importante a arte também trazer esse tipo de assunto, né? É claro, temos que todos ser implicados, né? Sim, sim. E apesar de retratar esse lado sombrio, né, a gente precisa mencionar que Chumbo também tem um toque de humor muito marcante, muito presente, muito legal. Espero. Tem uns momentos que a gente lê aqui a HQ e a gente acaba rindo, se divertindo, assim, né? E como que é pra você, então, tipo, perceber que tem esse produto, assim, tão poderoso, tão forte nas mãos, assim, que conscientiza, mas também entretém de uma certa forma de ser envolvente, de ser cativante, assim, para as pessoas? Eu acho que o humor, por exemplo, eu acho que é muito importante para dedramatizar. Porque se você fizer só uma história assim da dramática, da violência, da ditadura e tudo mais, da tortura, tudo isso, né? De um certo modo você não está na realidade, porque a realidade sempre é complexa, né? Tem sempre os dois ao mesmo tempo. Mesmo num momento super difícil, você pode ter um momento de riso, tudo isso, né? Então eu queria ter esses dois elementos. E um ponto também muito importante, só que é legal da gente conversar, que é o ponto de partida de Chumbo é justamente a família da mineradora, a mineradora da família, que é a personagem principal, que é um assunto também muito delicado para o Brasil, principalmente para Minas Gerais, assim, principalmente nos últimos anos, né? Que a gente tem falado tanto de crise climática, as tragédias que vem acontecendo, enfim. Foi proposital trazer justamente essa história para o quadrinho? É claro, eu talvez tenha essa sorte que sou franco-brasileiro, mas né, criado na França, vivendo na França e tudo isso, então talvez eu tenha mais facilidade para tomar distância, para falar desses assuntos que podem ser, né, delicados e tudo isso. E eu acho que é importante falar, né, da influência das mineradoras aqui em Minas Gerais, mas né, no Brasil e outros lugares, né? Porque foi muito destruidor e também teve um peso social muito grande ao longo do século XX. Então é isso que eu queria mostrar também, né? E você vê a evolução de como que passou de mineradoras pequenas, depois para nacionais e depois voltou nessas grandes companhias, né? Não vamos citar, mas sabemos e que têm essa liberdade de fazer o que querem, né? Principalmente com o espaço, a natureza e tudo isso, né? E com os seres humanos também. Então, de certo modo, eu queria denunciar, de certo modo, um pouco isso, né? Pois é, e aí, Matias, após esse sucesso todo de Chumbo, assim, você tem algum próximo projeto já em vista? Algum outro período da história do Brasil que você já está pensando em retratar? Ou não, né? Algo que você já queira contar aqui pra gente, assim, adiantar. Um pequeno spoiler. Não, por enquanto eu tenho um projeto, mas são um projeto bem francês, acontecendo lá em Paris, inclusive nos subúrbios de Paris, tudo isso. Mas é verdade que vindo aqui, comecei a pensar em umas coisas aí. Então tô pensando. Ah, que legal. Ah, que legal, muito legal. Então, Matias, muito obrigada, viu, por essa conversa e espero que você volte então para BH de novo, né? Revisitar Eu vou, a gente claro. em breve. Tá, obrigado, viu? Obrigada.